Paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo a mais um devocional, a mais um momento de comunhão com Deus, a mais um momento em que estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Queridos, hoje nós queremos meditar na palavra e eu tenho certeza que o Senhor tem muitas revelações, muitas palavras para as nossas vidas que vão nos edificar, com certeza. Por isso, já pegue a sua Bíblia, já nos acompanhe, deixa teu comentário. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E não esqueça de compartilhar a mensagem com alguém, para que assim eu e você possamos expandir as boas novas da salvação, alcançando mais vidas e vidas para Jesus. Nós lendo a palavra do Senhor, nós podemos ver que Deus nos convida a andar com Ele. Portanto, não rejeite os convites de Jesus. Deus chama, mas os homens estão tão ocupados. O que mais tem prendido os homens aqui na terra para não viver na íntegra o reino de Deus, tudo aquilo que Deus tem preparado, para não viver a sua bondade, a sua justiça, é justamente buscar sustentação para a sua vida neste mundo. Quando nós nos ocupamos além do necessário, buscando no mundo a sua segurança, as suas glórias, a sua sustentação, os seus prazeres, os confortos e vaidades deste mundo, nós não conseguimos seguir plenamente a Jesus. Muitos queriam seguir a Jesus, mas antes precisavam primeiro resolver suas questões pendentes que ainda haviam na vida. Cada um está preso às suas próprias cobiças, uns pelas riquezas, outros pelos prazeres, outros pelas concupiscências da carne. Por isso, meus irmãos, é preciso vencer o mundo e todas as paixões, todas as ofertas que há no mundo, que nos afastam da presença de Deus, para que possamos viver plenamente o chamado de Deus para as nossas vidas e o propósito que Ele estabeleceu. E para isso nós podemos abrir nossas Bíblias e pegar na palavra do Senhor, que está em Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 em diante. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas e muitas propriedades. O Senhor é que sonda os corações dos homens, sabe exatamente onde estão presos os corações. Não adianta chamar Jesus de bom, mas ainda ter um ídolo que ocupa o seu lugar no coração. Pode ser o ídolo Deus Mamon, dinheiro, as riquezas, as idolatrias que fazemos para nós nessa vida, em que nós nos apegamos com tudo e deixamos de nos edificar e de fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, para seguir a Jesus é preciso entender que é preciso ter renúncia. Sim, ter renúncia. Muitas
coisas prendem os homens de seguir o chamado para a salvação. E nós podemos ver aqui na palavra do Senhor mais um exemplo que nos mostra claramente isso, e nós podemos ver em Mateus 8, do versículo 19 em diante. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Quando queremos salvar o que não podemos, querer salvar nossas riquezas, salvar nossos entes queridos, salvar tantas coisas que ainda nos prendem no mundo, nos distanciamos de Jesus. Jesus deu resposta que para muitas pessoas parece dura, parece cruel. A um ele disse: vende tudo, dá aos pobres e então depois me segue. E para o outro ele disse: deixa os mortos enterrarem os seus mortos, porque eu quero que tu vai, anuncia o reino de Deus. E os dois retrocederam. As palavras de Jesus não são duras, mas são reais. Aquele que conhece os corações, os acontecimentos futuros, ele está nos alertando. Ele está dizendo: larga o que não edifica, larga o que não te traz salvação, larga aquilo que não te leva ao Deus Pai Todo-Poderoso. Precisamos ter cuidado com os cuidados demasiados que nos tiram do verdadeiro caminho de Deus. Nos apegamos demais a tantas coisas nessa terra que não tiramos tempo, não temos tempo de ter comunhão com Deus, de fazer uma oração verdadeira, profunda, que brota do nosso coração. Para Deus fica tudo em último lugar e queremos que Ele nos abençoe. Não adianta só querer, não adianta só fazer voto, não adianta só anunciar. Precisamos obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Queridos, Jesus fala sobre o convite real do Pai para estarmos no reino dos céus. Acompanhe comigo em sua Bíblia e abra em Lucas no capítulo 14, do versículo 15 em diante, e leia com muita atenção. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque já está tudo preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro ainda disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, contou tudo isso para o seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quantas vezes Jesus nos faz o convite
e nós arrumamos uma desculpa. Preciso primeiro me formar na faculdade. Primeiro preciso arrumar um bom emprego. Eu sou tão novo, ainda preciso crescer. Somos convidados por Jesus, mas rejeitamos. Damos desculpas. Nos afastamos. Jesus nos mostra a realidade de quantas vezes Deus tem nos chamado para vivermos debaixo da sua vontade, debaixo da sua direção, mas temos rejeitado. Quantas vezes temos rejeitado? As ocupações do mundo nos amordaçam, os apegos dessa terra nos tiram nosso tempo, os apegos dos nossos corações ficam com os tesouros deste mundo, dessa terra, passageiros que não nos levam à salvação. Queridos, é tempo de despertar, de acordar e de remir o tempo para vivermos para a eternidade, meus irmãos. É tempo de despertar. Não deixe mais que a fraqueza da sua natureza te domine. É preciso vencer o mundo, vencer o sistema, vencer tudo aquilo que ainda nos aprisiona. Vencer as tentações, vencer as ofertas das trevas, vencer as ciladas malignas do inimigo. É preciso vencer. E Jesus já nos deu todas as coisas para sermos mais do que vencedores. Mas nós precisamos tirar todas essas armaduras do mundo, tirar todas essas coisas do mundo e colocar as armaduras de Deus, para viver em plenitude o propósito que Ele tem para nós. Queridos, as armaduras de Deus são leves, suaves, e faz nós triunfarmos contra todas as hostes espirituais da maldade, contra todas as ciladas do inimigo, contra todos os sentimentos negativos que o inimigo quer impor dentro dos nossos corações, todas as limitações que o inimigo quer colocar. E Deus vai nos fazer mais do que vencedor. Davi venceu o gigante com armaduras de Deus, apenas com funda e pedrinhas, pois as armaduras do mundo, do rei, não lhe serviram. E isso nós podemos ler em 1 Samuel, no capítulo 17, onde diz: Saul vestiu a Davi a sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. E então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si e escolheu ficar com o direcionamento de Deus. O mundo não se vence com dinheiro, com glória, nem com armaduras. Não se vence com diplomas, não se vence com as nossas habilidades. Precisamos viver em Deus. Precisamos viver na sua vontade para estarmos cheios de fé, para vencermos este mundo maligno. Queridos, Jesus nos faz trazer o conhecimento para que nós não sejamos destruídos. Jesus nos alerta. Jesus nos diz todo dia: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso que erramos, por isso perecemos, por isso falhamos. Nós podemos ler ainda em Oséias, no capítulo 4, que está escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento,
o conhecimento que vem do céu, o conhecimento de Deus, a verdade de Deus que liberta, transforma, edifica. Jesus nos ensina e nos mostra, dia após dia, através do seu evangelho, a dependência que eu e você precisamos ter para viver em Deus, plenos, seguros, confiantes, rumo a um futuro que não vai nos acrescentar dores, que não vai nos acrescentar danos, que não vai nos trazer prejuízos, mas um futuro de paz, de dignidade, de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Mas o que Deus quer neste momento é que nós nos acheguemos mais e mais e mais a Ele, para que nos revistamos do seu poder para vencer o mundo, para vencer as trevas, para vencer a nossa carne e para vencer o inimigo e viver plenamente o propósito que Ele propõe para nós. E assim, caminharmos com os nossos olhos fitos em Jesus, rumo à nossa Jerusalém celestial. Aleluia! Pense bem nessa palavra. Deus lhe abençoe.